Olá, a paz do Senhor a todos. Estou aqui com o professor Wesley, na verdade, e a nossa intenção hoje é falar um pouco sobre depressão, e o professor Wesley, ele tem a pretensão de partilhar alguns testemunhos relativamente a como o Senhor Jesus Cristo sarou-lhe dessa doença, e nesta live, a nossa intenção também, eu penso que o professor Wesley vai abordar alguns princípios bíblicos, científicos, por conta das formações acadêmicas do professor Wesley. Então, professor Wesley, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Wilson. Prazer em falar com você, prazer em falar com o povo angolano. Amém. Cristo possa estar sempre presente na vida de vocês. Eu acho que com Cristo nós podemos viver tudo aquilo que nós podemos sonhar, né? Gratidão mesmo por a gente fazer esse bate-papo aqui. Inicialmente, quero começar falando quem que é o Wesley, né? Eu tenho 43 anos, sou católico, tenho 2 filhos. Dia 28 agora eu completo 18 anos casado na igreja, porque hoje o casamento, a gente sabe, é uma graça de Deus, né? A gente poder casar dentro da igreja. E assim, comecei a caminhar com Cristo pouco tempo, em 2016. Então, se você olhar a minha idade, eu tinha mais ou menos 35 anos. E assim, você vai vivendo sem Cristo, você até consegue alcançar seus objetivos. Mas o tombo vem, não tem jeito, o tombo acontece. Aqui, vou contar rapidamente a minha história, né? Eu trabalhei um tempo em presídio, fui agente prisional por 3 anos, eu trabalhei em banco 8 anos, eu trabalhei como administrador numa universidade gerenciando mais de 1.000 funcionários, e com a graça de Deus eu recebi o chamado para ser professor. E eu me achava incapaz de ser professor, porque assim, nunca sonhei em ser professor. Nunca sonhei em palestrar e falar para as pessoas. Mas as coisas vão acontecendo na nossa vida que Deus vai mostrando, Deus vai te preparando para um caminho. Quando eu menos percebi, eu tinha me tornado professor universitário sem nunca ter entrado numa sala de aula. Aí fui fazer mestrado, fiz doutorado e comecei uma carreira, né? Esse ano, em maio, eu completo 13 anos de professor universitário. Mas para a gente chegar a essa fase de professor universitário, vou contar um pouquinho da minha adolescência, da minha história. Hoje as pessoas veem assim o Wesley. Wesley fala em público, Wesley é destemido para falar, tem segurança, mas não conhece a minha história. Eu vim de uma história, o Wilson, de uma família um pouco assim, desajustada. O que eu digo de desajustada? É assim, quando a família não está enraizada em Deus, não está enraizada na igreja, os valores da família, às vezes, te prejudica. O que eu quero dizer com isso? Eu tive um pai que me amava muito, meu pai é falecido, meu pai faleceu em 2016, me amou muito, só que de um jeito que, quando a gente é criança, quando a gente é jovem, não me compreendia. Meu pai tinha a ideia de dar uma vida boa para os filhos, né? Mas qual que é o segredo para um pai e para a mãe hoje, para ele educar bem um filho? É dar amor, dar carinho, dar afeto. Não precisa dar coisas materiais para o filho. O grande erro dos pais hoje é querer satisfazer as necessidades dos filhos com bens materiais e não com presença. E às vezes meu pai tinha disso. Meu pai queria dar coisas para mim, queria proporcionar uma vida, mas às vezes não dava aquilo que era o principal, que era a presença, o amor, a escuta, botar no colo, abraçar, acolher. Então eu fui crescendo. De que forma que eu fui crescendo, Wilson? Eu fui crescendo um coração duro. Ou seja, era só eu e eu. Não tinha mais ninguém na história. Eu buscava os meus objetivos, buscava os meus sonhos. Eu joguei toda a minha vida na educação. Quando eu percebi que a educação podia transformar a minha vida, eu comecei a me dedicar completamente à educação. Tanto quanto, Wilson, eu nunca reprovei, nunca tirei uma nota vermelha na vida, do ensino fundamental, médio, secundário. Por quê?
a educação, para mim, Wilson, ela foi uma máscara. Era uma máscara que eu usava porque as pessoas viam o meu resultado, o Wesley, aluno que tirava boas notas, que era um bom aluno da escola, ninguém via o meu passado de falta de afeto. Então, eu fui crescendo com isso. Eu fui me protegendo de que maneira? Com a educação, eu fui conseguindo os meus objetivos, fui conseguindo aquilo que eu sonhava. Eu queria passar em concurso, eu passei. Eu queria ter uma casa boa, eu consegui. Eu queria arrumar uma esposa do jeito que eu pedi, Deus me deu. Queria ter uma família do jeito que eu pedi, Deus me deu. Então, eu fui conseguindo tudo isso, sozinho, entre aspas, sozinho. Achando que, se o Wilson, que é meu amigo, não me ajudar, então não me atrapalha, que ele se exploda para lá. Era uma vida totalmente individualista. E para quem é cristão, para quem vive dentro da igreja, sabe que essa vida individualista, ela não é compatível com Cristo. Eu não adianta pensar só na minha salvação e deixar o irmão que está na igreja no pecado. A nossa missão, a sua missão na evangelização, Wilson, é salvar esse irmão. E na minha mentalidade de jovem, não. Pô, se o meu vizinho está com um problema ali, é problema dele, não era meu. Então eu fui crescendo com isso. E com muita garra, com muita determinação, fui buscando os meus sonhos. Se a gente for perguntar aqui, para quem vai estar nos ouvindo agora e para quem for nos ouvir depois, quem tem sonho? Eu falo que todo mundo tem sonho, todo mundo tem objetivos na vida, e eu tinha isso também muito claro. Então, isso me dava força, me dava energia. E eu conseguia, vamos dizer assim, com muita garra, muita determinação, buscar isso e, de alguma forma, eu consegui. Só que chega um ponto, Wilson, na nossa vida, na vida do ser humano, que nós viemos de Deus, nós vivemos para Deus e nós vamos voltar para Deus. Isso eu acredito nisso, é o que a nossa fé nos diz, né? Só que eu não acreditava nisso. Eu era batizado na igreja quando criança, mas para mim, eu não discernia, sabe? Eu não vivia na igreja. Teve uma situação uma vez, minha esposa chamou para ir na missa. A hora que eu entrei na porta da igreja, eu vi um cara lá que eu considerava como um inimigo, que era um cara que não tinha um valor que nem o meu. Eu falei para minha esposa assim, falei, Leandra, como é que eu vou entrar numa igreja que tem um vagabundo desse aí na igreja? Olha a palavra que eu usei. Então, assim, eu achava que a igreja era só para pessoas santas, para pessoas puras. E, na verdade, não é. A igreja vamos dizer assim, é um hospital de almas, né? De quem realmente está buscando a Cristo. Aí eu fui viver nessa vida, Wilson. Aí, conforme eu estava falando para você, nós viemos de Deus, vivemos para Deus e vamos voltar para Deus. Se a gente não consegue compreender isso pelo amor, Wilson, a gente vai compreender pela dor. No meu caso, eu compreendi pela dor. Por quê? Quando você conquista os seus objetivos na vida, seja materiais, seja sociais, seja financeiros, se você não preenche a sua vida com Deus, com Cristo, nada te vai preencher. Você pode conquistar qualquer coisa. Pode conquistar o cargo que for, a carreira que for, o título que for, o dinheiro que for. Nada consegue preencher um espaço que é só de Deus. Então, eu costumo dizer que a gente tem um buraco dentro da gente do tamanho de Deus. Se a gente não preencher esse buraco com Deus, nada que nós fazermos na nossa vida, Wilson, tem sentido. Ok, muito bom a sua fala inicial, as suas considerações inicial, professor Wesley. A nossa intenção é falar um pouco sobre depressão, e no teu currículo acadêmico consta, inclusive, esse potencial relativamente ao estudo em questão. Mas antes eu queria que o professor Wesley, de forma sintetizada, pudesse referenciar um pouco como é que foi a sua trajetória acadêmica, em termos de estudos, e quais são as formações que atualmente o professor Wesley tem, como tem contribuído
na sociedade, na igreja também. Eu tenho graduação em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu fiz especialização em administração penitenciária. Depois eu fiz mestrado pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, em engenharia de produção. Depois fiz doutorado em administração pela Uninove. Fiz pós-doutorado em administração pela USP. E recentemente eu fiz um MBA em neurociência e psicologia positiva para o desenvolvimento humano, né? E todas essas formações, Wilson, elas, de alguma forma... E também fiz 2 anos de teologia aqui na Diocese de Três Lagoas, aqui no Brasil, né? Todas essas formações, Wilson, elas são importantes, mas eu vou dizer para você, cara, nada delas, para mim, hoje tem sentido se não tiver o principal diploma, que é Cristo. Eu acho que sem Cristo, Wilson, essas formações, nada tem sentido. Aí, voltando para esse assunto de depressão, que eu fiz a introdução, falei que eu experimentei um vazio existencial muito grande. Eu tinha conquistado tudo, né? Carreira, sucesso, reconhecimento profissional, status, família. Aí veio esse vazio. Esse vazio que, um cara que é doutor sentiu um vazio, uma falta, sabe? Não consigo nem explicar o que é esse vazio. Mas, assim, é um sentimento de falta de sentido de vida, é um sentimento de tédio, apatia, que gera desequilíbrio emocional, que gera conflitos, que gera angústia, sabe? Aquela falta de sentido. Aí eu fui entender, depois de muito tempo, com a ajuda da minha esposa, que eu tinha depressão. O primeiro desafio, Wilson, é a pessoa aceitar que é uma pessoa doente. Porque quando é uma doença física, logo a pessoa percebe a doença. Agora, quando é uma doença emocional ou espiritual, é difícil as pessoas perceberem. E é difícil ainda hoje em dia as pessoas tratarem uma doença emocional como a depressão, como eu tive, com naturalidade. Que isso qualquer pessoa pode, vamos dizer assim, pegar. O rico, o pobre, o branco, o negro, o católico, o evangélico, o ateu, todos podem sofrer desse mal. E não é a falta de Deus. Não é a falta de Deus. Mas a falta de Deus contribui para a depressão. Então eu experimentei esse vazio, Wilson. Eu só não cometi uma atrocidade de cometer suicídio na época, porque eu falo que o Espírito Santo não deixou. Porque pensamentos recorrentes, Wilson, foram muitos. De pegar uma moto e fazer besteira, de passar uma corda. Então, assim, eu falo que Deus sempre estava do meu lado. Aí, com a ajuda da minha esposa, o primeiro passo foi reconhecer que eu tinha depressão. E é difícil para o homem reconhecer que tem depressão, que é dependente dos outros, né? Então, após esse reconhecimento, Wilson, eu fui buscar ajuda psiquiátrica e psicológica. Por incrível que pareça, eu busquei mais de 3 profissionais renomados de psiquiatria, busquei uns 3 ou 4 profissionais de psicologia para tratar a minha crise de ansiedade, minha crise de depressão. E nenhum desses casos, Wilson, teve uma resolução efetiva. E eu continuei vivendo mais de ano com aquela doença. Oscilava assim, emoções positivas, emoções negativas. E minha esposa frequentando a igreja e eu fugindo da igreja. Mas Deus já havia me dando sinais que Ele estava me chamando. Eu tenho situações, o Wilson, que alunos meus chegavam para mim e falavam assim para mim: professor, eu enxergo Deus no senhor. Eu falava para ela: para com isso, que conversa é essa? Será que eu vou ter que estar na cadeira de roda para perceber esse seu Deus? Outra vez eu ia viajar, um aluno que chama Manuel, ex-aluno agora, eu estava preparando uma moto para fazer uma viagem, ele chegou assim para mim: professor, eu vim aqui
porque Deus falou comigo para o senhor ter cuidado nessa viagem, que nessa viagem ele tem uma promessa para o senhor. Eu desdenhei dele. E nessa viagem foi a minha primeira experiência com Deus. O testemunho de um amigo dentro do encontro de motociclismo me tocou. Esse amigo é o Michel, depois ele vai ver esse vídeo, lá de Rio Verde, estado de Goiás, aqui no Brasil. Então, depois dessa experiência com ele, eu comecei a participar, a tentar participar da igreja. Eu fui participar de um grupo de casais, minha esposa me chamou, eu fui. Pensa num cara que ficou incomodado, um cara que não se sentia bem dentro daquele grupo da igreja. Eu falo que eu não estava com o Espírito Santo naquele momento, começava a suar, sabe, incomodado. Cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, você nunca mais me chama para esse negócio de igreja. Eu até falei palavrão para ela, não quero participar mais. E Deus já estava me chamando, dando sinais. Aí teve um dia, ela chegou para mim e falou assim, me dá a última chance, vamos participar do encontro de casais que vai acontecer num local aqui na nossa cidade. Eu falei para ela, lembro perfeitamente, isso foi em 2016, falei, ó, a última vez que você me chama para participar desse negócio de igreja, depois não me enche mais o saco. Wilson, eu fui de coração fechado participar do encontro, e naquele encontro eu recebi o batismo do Espírito Santo. Eu tive uma experiência com Deus tão profunda que, assim, aquela sensação de paz, aquela sensação de leveza, a vida estava toda cheia de problema. Estava com a depressão, sabe? Estava com a vida toda errada. Mas aquele momento ali que eu tive com Deus foi como se tivesse tirado uma capa dos meus olhos, Wilson. A partir daquele momento que eu tive a experiência, eu senti o amor de Deus na minha vida, eu comecei a buscar, eu comecei a caminhar na igreja, eu comecei a participar dos movimentos, eu comecei a participar, a frequentar assiduamente a missa, fui fazer catequese que eu não tinha, então fui me preparar para entender aquilo que a igreja me pedia, para entender aquilo que Deus me pedia. Aí eu comecei, tinha momentos da minha vida, Wilson, que eu falava assim, cara, eu tô ficando doido. Por quê? Eu vi a voz do Espírito Santo falando comigo no meu coração, cara, na minha mente, me dando instruções, me dando os caminhos. Eu falei, cara, que loucura. Eu fui procurar um padre, né? Falei, cara, o que está acontecendo comigo? Aí você vai aprofundando, você vai ganhando intimidade com Deus, você começa a perceber Deus nas pessoas, você começa a perceber Deus nas situações. Acontece uma coisa, você já percebe, opa, peraí, é um livramento. Vem uma pessoa e fala uma coisa que você estava esperando. Então, você começa a ter intimidade com Deus. Aí tem uma frase que eu gosto de usar em Romanos 12, 2 diz o seguinte, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, antes de eu ter experiência com Deus, eu tinha uma vida que eu não conseguia ter prazer na vida. Quando eu digo prazer, não é um prazer, vamos dizer assim, aquele prazer momentâneo. É o prazer de acordar, o prazer de tomar um copo d'água, o prazer de estar com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho. Eu não conseguia experimentar isso. Então, depois que eu mudei a minha mentalidade em Cristo, eu comecei a enxergar o que realmente vale a pena na vida, que são as relações humanas, é uma vida em Cristo, é uma vida em paz, é uma vida que você tem sofrimento, mas você entende o sofrimento, é um processo natural para te santificar. Então, foi uma mudança de mentalidade. Foi com essa mudança de mentalidade e caminhando com Cristo que eu fui me desprendendo das minhas doenças emocionais. Eu era muito ansioso. Pra você ter ideia, Wilson, eu troquei de carro sem poder, uns 6, 7 anos atrás, eu acho que eu troquei de carro umas 7, 8 vezes em menos de 2 anos. Por quê?
eu preciso ter um carro do ano, um carro novo, para me mostrar para a sociedade que eu venci na vida. Então, era uma vida totalmente vazia. O externo estava bem, o social estava bem, mas o interno estava extremamente ruim, extremamente ferido. Aí, o que eu falo? Você deve estar acompanhando os meus vídeos lá de liderança. É impossível você liderar pessoas, é impossível você viver, você ter uma vida equilibrada se você não olhar para dentro. Se a pessoa não olhar para dentro, olhar para suas mazelas, olhar para suas feridas emocionais e não praticar aquilo que Jesus nos pede para praticar, por exemplo, perdão, a gente não consegue se liberar para viver a abundância, para viver, vamos dizer assim, a plenitude da vida. Quando eu falo abundância, não é dinheiro, não é só dinheiro, mas é uma abundância de vida, você realmente viver bem a vida, né? Vou tomar uma água aqui. Então, Wilson, só que olhar para dentro, você olhar para dentro, é difícil. Você falar assim, você que é professor, você é pastor, provavelmente na sua história teve dificuldades. Provavelmente na sua história teve sofrimento. Provavelmente você lidou bem com isso, você conseguiu ressignificar aquilo que você viveu. Tem muita gente, Wilson, tem muita gente de sucesso, muita gente com dinheiro, muita gente bem socialmente, cheio de ferida. E o principal, elas não permitem que Cristo entre na vida delas para curar essas feridas. Hoje, o que o mundo está fazendo, por meio das novelas, por meio da mídia, infelizmente, é tirar Deus da vida das pessoas. É tirar Deus das famílias. Se você pegar os valores que são praticados nas novelas, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei aí em Angola, os valores que são praticados nas novelas são contraditórios àquilo que a palavra fala. E existe uma coisa que as pessoas não percebem, que é o tal da mensagem subliminar. O que é? Tem coisas que, de tanto repetir, de tanto aparecer, de tanto ser exposta na visão, na audição das pessoas, aquilo vai impregnando. A aprendizagem, quando a gente fala que uma pessoa vai aprender, ela aprende de duas formas: por repetição ou por impacto emocional. O trauma é uma aprendizagem de um impacto emocional. Ele aprendeu negativamente uma coisa. Então, existem na mídia, aqui no Brasil, coisas que são colocadas, que estão sendo plantadas na mentalidade da população. E essas coisas estão contrárias àquilo que Cristo prega. Então, hoje, se você for numa escola, hoje, numa universidade, e a gente sabe que quem criou as universidades foi a igreja, é impossível você falar de Cristo dentro da universidade sem ser perseguido. Então, tem ambientes hoje que Cristo está sendo banido. Na mídia, na televisão, Cristo foi banido. E aí, o que acontece? Você tira Cristo, você coloca outros deuses na vida da pessoa. Como aconteceu na minha vida, que eu coloquei a carreira, eu coloquei o sucesso, eu coloquei o status, que para mim eram deuses. Hoje, as pessoas estão buscando tudo isso, só que sem a sustentação de Jesus. Eu posso dizer e afirmar para qualquer pessoa que está nos ouvindo e vai nos ouvir: cara, você pode conquistar o mundo, você pode conquistar seus sonhos, seus objetivos, mas busque fazer o seu alicerce em Jesus. Por quê? Se você não fizer isso, a vida vai te cobrar. O ser humano, ele anseia por esse preenchimento de Deus. Se você não buscar isso,
você vai sofrer. Tem um autor que chama Viktor Frankl, não sei se você já leu, aquele livro Em Busca de Sentido. Ele fala alguns valores que é importante para nós vivermos bem nesse mundo. O primeiro valor é que nós precisamos ter propósito. E hoje está tão em moda falar assim, você tem que viver por propósito. O primeiro propósito do ser humano é se conectar com Deus. Isso é o propósito básico. Não adianta você buscar outro propósito de vida se não tiver esse preenchido. Depois de você preencher esse propósito, você vai buscar os seus propósitos profissionais, pessoais, e esse propósito tem que trazer uma contribuição para as pessoas. Eu não posso passar por esse mundo achando que eu não vou deixar marcas, achando que eu não vou deixar cicatrizes. Eu tenho que lutar para mim deixar marcas positivas na vida das pessoas. Então, o propósito inicial é se conectar com Deus, e o segundo é se conectar com aquilo que Deus coloca no seu coração para você viver. Provavelmente, o seu chamado para ser pastor foi um chamado, é um propósito que Deus coloca no coração. O segundo elemento que o Viktor Frankl fala, Manuel, é o sofrimento. Não há como buscar a santidade em Cristo sem passar pela cruz. O nosso processo na vida, ele vai ter sofrimento. Não tem vida humana sem sofrimento. Mas Wesley, eu vou buscar o sofrimento? Não, você não vai buscar. Mas quando ele chegar, você vai lutar para sair dele, claro, mas você tem que aceitar que ele faz parte. Ele é um processo que você precisa entender que o diamante, para ficar bom, ele precisa ser lapidado. E é na pancada. E para nós nos tornarmos pessoas melhores, muitas vezes esse sofrimento, essa dificuldade, essa tribulação vem para nos preparar para algo melhor, para algo maior. Dificilmente Cristo ia colocar algo na nossa vida sem nos preparar. Por exemplo, hoje eu sou diretor de um campus universitário. Coordeno 4 cursos de graduação, uma especialização, quase 500 pessoas. Se eu não tivesse sido preparado por Deus, dificilmente eu teria capacidade técnica e emocional para lidar com o que eu lido aqui. Então, o sofrimento, a partir do momento que eu entendo que o sofrimento ele faz parte e que ele não é finalizado, ou seja, ele não tem fim. O que eu quero dizer? Eu passo por ele e continuo. Eu não vou parar minha vida no sofrimento. Então, esse é o segundo objetivo de Viktor Frankl. Para a vida ter sentido, segundo Viktor Frankl, é preciso cultivar as relações humanas, cultivar os relacionamentos. Tem uma experiência de Harvard que tinha o propósito de investigar o que levavam as pessoas para a felicidade. Essa experiência durou 75 anos. 4 grupos de pesquisadores fizeram uma sequência durante 75 anos. Eles acompanharam desde adolescente até os 70 anos esses pesquisados. O que eles perceberam? Quando essa galera estava na fase, vamos dizer assim, um pouco mais madura, lá para os 70 anos, eles foram perguntar o que vocês não fizeram ou o que vocês fizeram para refletir na felicidade ou na falta de felicidade. Independente se a pergunta fosse positiva ou negativa, a resposta era a seguinte: todos falaram da importância de cultivar as relações humanas. Cultivar a relação com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, relação com os irmãos da comunidade, relação em família. A relação social, ela precisa ser cultivada. Ela precisa de escuta, ela precisa de paciência, ela precisa de perdão, ela precisa de acolhimento, ela precisa de empatia. Então, para você se relacionar hoje com o ser humano, é a coisa mais difícil. Porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, uma forma de enxergar a vida diferente,
uma ideologia diferente. Então, quando você começa a olhar para as características das pessoas, para as diferenças, e não olhar para a essência do ser humano, a comunicação, o relacionamento se torna difícil. Por isso que é difícil as pessoas conviverem juntas hoje. Até dentro da igreja, não sei aí na sua comunidade, Wilson, às vezes até dentro da igreja tem conflito, tem dificuldade de relacionamento. Por quê? São pessoas. Quando você coloca pessoas, mesmo com o mesmo objetivo juntas, cada um quer resolver da sua forma. Então, o terceiro elemento é cultivar relacionamentos saudáveis. E o quarto elemento que o Viktor Frankl traz para a gente, é que o trabalho tenha sentido. Quando a gente é jovem, quando eu tinha 17, 18 anos, eu queria conseguir um trabalho, na época, para ganhar, vamos dizer assim, eu não sei quanto que vale R$1 aí para vocês. A moeda do Brasil é o real. Na época, R$1.000. Hoje, o salário mínimo é mil e poucos reais. Então, aquilo para mim, eu lutava para conquistar aquilo ali. Ou seja, eu trabalhava pelo dinheiro, que o dinheiro ia suprir as minhas necessidades materiais. Então, os meus primeiros empregos foram por dinheiro. Questão de sobrevivência, natural. Só que chega um ponto da carreira, isso eu falo para os meus alunos, vai chegar um ponto da carreira, se você não encontrar um significado no trabalho em relação aos seus valores, aquele trabalho não te dá prazer, aquele trabalho não te dá satisfação. Pelo contrário, aquele trabalho vai ficar pesado, aquele trabalho vai ficar frustrante. Então, é importante que aquilo que você faz todo dia, aquilo que é sua missão, aquilo que é seu trabalho, precisa estar conectado com a sua essência, precisa estar conectado com a sua paixão, precisa estar conectado com a sua missão de vida. Aí, quando eu falo assim, hoje eu me descobri profissionalmente de um cara que era sistemático, um cara que era tímido, um cara que era fechado, vergonhoso, um cara que se expõe nas redes sociais, um cara que dá palestra, um cara que dá aula, é porque eu me conectei com um trabalho que traz sentido para mim. Por quê? Eu acredito que, de alguma forma, a minha palavra, eu acredito que, de alguma forma, a minha convivência com pessoas, de alguma forma, o meu conhecimento, ele ajuda as pessoas. Então, eu fui entender que a minha missão, Wilson, era impactar vidas. Impactar, às vezes, numa aula, impactar, às vezes, num abraço, impactar, às vezes, numa escuta, impactar, às vezes, numa orientação, numa mentoria. De alguma forma, melhorar a vida das pessoas. Então, eu consegui ter sentido no trabalho quando eu percebi, peraí, mesmo limitado, mesmo cheio de defeitos, mesmo cheio de medos, essa é a minha missão que Deus colocou. Então, eu pego na mão de Deus e vou. Ah, Wesley, mas às vezes sua aula não é boa, você não fala bem, você... Não tem problema. Não tem problema. Quando eu começo a perceber que a aula é boa ou não é boa, eu tenho que avaliar. Normalmente é boa. E você começa a perceber das pessoas, né? Eu tenho alunos que até hoje, depois de 10 anos, me chamam para churrasco. Porque a gente fala, criou um rapport, criou uma conexão. Não é só relação de aluno-professor. Virou uma relação de mentor. Eu acompanho esse aluno ao longo da carreira dele. Então, tem aluno que me liga. Wesley, o que você acha dessa decisão? Eu vou orientando o cara. Então, por quê? Eu faço isso com o maior prazer. Por quê? Descobrir sentido no trabalho. E o quinto elemento que o Viktor Frankl fala para a gente ter sentido de vida é viver o momento presente. Isso para o jovem, é a coisa mais difícil do mundo. O que é viver o momento presente? É viver o agora. Nós não temos controle sobre o nosso passado.
nós não temos controle sobre o nosso futuro. Só que o que nós fazemos agora, a nossa decisão do hoje, ela afeta o nosso futuro. A escolha que eu faço, eu falo que tudo na vida é questão de escolha, Wilson. Tudo depende da nossa escolha, da nossa decisão. Você quer ter um futuro bom, você tem que escolher abdicar de algumas coisas para você ter um futuro, vamos dizer assim, melhor, vamos dizer assim. Agora, a pessoa quer viver na farra. Eu tive um exemplo uma vez de um amigo de infância. Eu estava documentando um carro. Ele falou assim para mim: Ricardo, meu nome é Wesley Ricardo, né? Ricardo, você tá bichão, hein? Carrão aí, que não sei o quê, pá. Eu falei: fulano, você lembra de quando nós tínhamos 16 anos, eu ia fazer aula particular de espanhol e você ia para os bailes? Essa é a diferença, a escolha. Eu escolhi, naquele momento, ter uma vida de sofrimento, porque estudar não é fácil, de sofrimento, para depois colher os frutos lá na frente. A palavra é clara, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Se você planta o bem, se você planta o amor, você vai colher o amor. Agora, se a pessoa planta injustiça, planta covardia, planta indiferença, planta desrespeito, o que ela vai colher? Então, nós precisamos viver o momento presente. O que é ansiedade? Querer viver o futuro. A minha depressão, ela começou com ansiedade. Por quê? Eu idealizava as coisas na minha mente, que é aquela questão de você visualizar. Hoje a gente tem ferramentas, a gente orienta alunos para você visualizar o sonho, até de você colocar ele impresso numa parede, de forma visual, para você ver aquele sonho e lutar por ele. Porque quando você começa a imaginar, o corpo começa a produzir hormônios que vão te levar a você tomar uma atitude, uma reação. Por exemplo, na pandemia, de tanto ver pessoas morrendo, pessoas doentes na televisão, teve gente que começou a ter sintomas de coronavírus só de ver na televisão, mesmo sem ter doença. Por quê? A mente, ela tem a capacidade de influenciar nos comportamentos. O nosso cérebro, Wilson, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. É uma coisa impressionante. Então, se eu começar a pensar, e todo dia eu vou ter câncer, eu vou começar a remoer isso, eu não tenho dúvida. A palavra, ela vai cair como uma lança na sua vida. Essa doença vai aparecer. Então, se eu coloco palavras de bênção na minha vida, na vida do irmão, as bênçãos vão chegar, se você caminha com Cristo. Aí, quando a gente fala de viver o momento presente, é viver o agora, viver o hoje. Nós não temos como viver o futuro. E ansiedade é querer controlar o futuro. Aí eu fico pensando, o que é a fé? Trazendo para essa questão da ansiedade. A fé nada mais é de você confiar em algo imaterial. Ou seja, materialmente, a gente não tem Deus aqui. Mas a gente sabe que Ele está do nosso lado, que Ele está presente. Então, a fé é o quê? Ter uma confiança plena em Deus. E quando eu falo ter uma confiança plena, eu entrego toda a minha vida para Jesus. Falo: Jesus, toma conta da minha vida, o que for da sua vontade, seja feita sempre na minha vida. Então, o que vir, eu espero que venha de Deus. Então, eu não posso preocupar com amanhã. Tem situações de milagres mesmo. Provavelmente tem na sua igreja, tem na minha igreja, de às vezes irmão que passa dificuldade financeira, dificuldade material. Chega a ser impressionante. Ele bota em oração, a providência chega na casa dele. Eu poderia falar aqui só de testemunhos de como Deus age na minha vida. Tem situações
que você pede, parece que a providência vem rápida, acontece. Então, para você livrar da ansiedade, falando de forma espiritual, porque eu costumo dizer que, além de uma doença emocional, é uma doença espiritual também, que o mal tenta te manter preso dentro das suas mazelas. Aqui no Brasil tem um frei chamado Frei Gilson, que eu vi um vídeo dele que ele falava o seguinte: o mal, ele tenta te manter preso nas suas feridas, te manter preso naquilo que você viveu. Então, Jesus quer te libertar das feridas, só que ele não invade o seu coração. Você precisa da abertura. E a abertura é o primeiro passo que você dá para Deus agir na sua vida. Então, eu consegui me livrar da minha ansiedade, daquela gana de querer controlar tudo, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Senhor, que seja feito a tua vontade e não a minha. Tem coisas que eu peço, eu tenho certeza que se Deus der, vai me prejudicar. Então, um pai, ele não vai dar coisas ruins para os seus filhos. Então, Deus nos protege das nossas péssimas orações. Então, tem oração que a gente faz que Deus não vai atender. Aí você fala assim, Deus não está me escutando. Deus não está te ouvindo para o seu bem. Porque se ele fazer tudo que você pede, será que você vai continuar caminhando com Deus? Será que você vai conseguir a sua salvação a partir daquilo que Deus vai te dar? Deus vai permitir te dar? Então, nem sempre a nossa vontade é a melhor. Por isso que a gente tem que pedir sempre que seja sempre feita a vontade de Deus. Acabou minha água aqui. Ok, muito boa a sua explanação, principalmente com relação a valores para viver bem. Falaste de propósito, sofrimento, cultivar relacionamentos interpessoais, falaste também sobre trabalho e viver o agora, viver o presente. E tocaste um pouco sobre a questão da ansiedade, que nós temos algumas recomendações no texto bíblico, em especial o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com oração e súplica. O apóstolo Pedro também, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lancem a ele toda a vossa ansiedade. Professor Wesley, pegando aqui uma perspectiva um pouco mais acadêmica com relação aos estudos que inclusive fizeste dentro da neurociência também, eu queria saber, em termos acadêmicos, como é que nós podemos definir depressão, a princípio? Tá. Você vê o que o Espírito Santo age, o Wilson. Eu tenho na minha anotação aqui, você acabou de falar uma passagem bíblica, Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Você vê, o Espírito falou para mim, falou para você a mesma passagem, interessante. O Wilson, o que eu não sou psicólogo, apesar de ter formação em psicologia positiva, a psicologia positiva, ela não trabalha a doença, ela não trabalha as patologias, ela trabalha potencializar o ser humano. Ou seja, a psicologia tradicional, ela trabalha a patologia, que é a psicologia clínica, ou seja, ela trata a ansiedade, ela trata a depressão. Eu quero deixar bem claro aqui, é importante buscar ajuda espiritual, mas também é importante buscar ajuda médica, ajuda psicológica, porque os médicos e os psicólogos são capacitados por Deus e têm o dom de Deus para tratar essas doenças. Então, é importante, sim, associar a ciência e a fé. Aí, trazendo tentando responder essa pergunta, como identificar
a depressão. Vou falar aqui o que eu sentia com a depressão, que é comum, aí eu fui pesquisar, é comum a outras pessoas também. Primeira coisa que de uma pessoa depressiva, a falta de sentido de vida. Nada para ela, você pode conseguir a coisa mais extraordinária, para ela aquilo não tem significado. Então, se você está sentindo a falta de sentido na vida, tem que olhar. Segundo sintoma que eu vivia com depressão, desequilíbrio emocional. O que é o desequilíbrio emocional? A gente estava falando da ansiedade, agressividade, medo, falta de confiança nas pessoas. Então, o desequilíbrio emocional destrói, eu vou falar para você, destrói famílias. Se isso, que é um sintoma da depressão, você começa a brigar, você começa a discutir, você começa a questionar, reclamar, murmurar, e a murmuração a gente fala que é a oração do encardido, né? Então a gente viu que falta de sentido de vida, desequilíbrio emocional, uma vida com tédio, uma vida apática, sabe? Uma vida desanimada, que o Espírito Santo nos traz alegria. Então, se você não tem Deus, você está em depressão, uma vida entediada, sabe? Viver por aquilo mesmo. Vai trabalhar de uma forma mecânica, vive de uma forma mecânica, seria um outro elemento. Uma angústia profunda existencial é um sintoma da depressão. A questão de buscar isolamento, isso talvez seja o elemento mais nítido, se você perceber que as pessoas estão se isolando do grupo da igreja, na família, está ficando muito no quarto, não conversa, fica só na televisão, é um sintoma evidente de uma pessoa que pode estar em depressão. A questão da ansiedade, a questão de buscar respostas e significado em tudo, em todas as situações, tudo você questiona. Então, são comportamentos que, de alguma forma, dá para perceber que a pessoa está desajustada, ela não está equilibrada. Quando eu tinha depressão, eu lutei acho que uns 4 anos contra essa doença. Eu perguntava para os médicos, tem algum exame clínico que fala assim, ó, vai lá fazer esse exame e comprova que está com depressão. Não tem esse exame. Talvez algum exame de sangue para medir hormônio, alguma coisa desse sentido. Mas não tem nada que crava. Pelo menos comigo foi assim. Eu ia no médico, eu falava o que estava sentindo, ele falava, você está com depressão, você está com ansiedade, você está com grau baixo. Eu tive ansiedade de grau mais elevado possível e tive um grau de depressão bem elevado. Não era um dos mais altos, mas a ansiedade foi lá em cima. Não tinha esse exame para provar. Mas eu falo que a depressão ela vai se consolidando com os hábitos. Você vai tendo pequenos hábitos de deixar de sair, de deixar de se relacionar, de deixar de ter uma vida social, de deixar de partilhar a sua vida para as outras pessoas. Por exemplo, hoje eu falo abertamente dos meus problemas que eu tive na minha história. Não tem problema nenhum de falar o que eu vivi na minha história. Só que quando eu estava em depressão, eu tentava esconder isso. Eu não conseguia lidar com isso. Então a pessoa tenta se fechar. A pessoa tenta se esconder. Então, se você percebe que alguém da sua família, da comunidade, está vivendo dessa forma, tente conversar com ele, tente acolher. Eu vi um vídeo uma vez de um padre, ele falava o seguinte, se você pega uma pessoa que está viciada em droga e fala para a pessoa assim, véi, você tem que sair dessa vida, fulano, você tem que sair dessa vida, isso é errado. A pessoa sabe que aquela vida é errada,
mas ela não tem forças para lutar contra aquilo. E a depressão, muitas vezes as pessoas sabem que aquilo que ela está vivendo é ruim, causa dor, mas a pessoa não tem força para sair daquilo ali. A força que um pai, uma mãe, um esposo, um marido, um filho, a família, a igreja pode dar é acolher a pessoa e praticar a escuta, ouvir, que é aquilo que na igreja a gente fala, partilhar o que você tem dentro de você. A gente fala que a partilha é sagrada, né? Você colocar o seu sagrado para o outro irmão. E o outro irmão precisa acolher e manter aquilo em silêncio, em privacidade. Então, quando você acolhe o irmão começa a, vamos dizer assim, a graça de Deus começa a agir. Aí a gente estava falando de hábitos. Quando a pessoa tem depressão, ela começa a ter hábitos de uma pessoa depressiva. Dormir até tarde, acordar tarde, não se relacionar, deixar de comer, deixar de buscar os objetivos dela. Ou seja, ela escolhe alguns hábitos para reforçar aquele comportamento depressivo. Por que eu digo isso? Isso eu estou dizendo que a neurociência fala. Quando você começa a inserir pequenos hábitos na vida de um depressivo, por exemplo, você já viu um depressivo praticar gratidão, fazer trabalho voluntário? É difícil. Ele sair daquela dor dele e viver a dor do outro. Então, o cara começa a fazer trabalho voluntário. Ele começa a perceber que o problema dele não é tão grande assim como o do irmão. Talvez o do irmão seja maior que ele. Talvez o cara tenha... A saúde está normal, mas está com depressão. Por algum desajuste emocional. Ele começa a perceber... Peraí, eu preciso mudar de vida. Então, ele começa a praticar. Aí é dica, né? É dica, não é médica, mas é dicas que eu usei. Praticar o voluntariado, ajudar pessoas. Você tomar um banho gelado logo cedo. Você falar palavras positivas de, vamos dizer assim, fazer uma oração, se conectar com Deus. São práticas associadas à terapia, à orientação espiritual, que vão ajudar as pessoas a sair dessa doença. Agora, Wilson, eu posso falar para você, é a pior doença que existe para o ser humano. Essa depressão. Eu falo que talvez se perder um braço, uma perna, se ter um infarto, um câncer, eu não sei, nunca tive e não quero ter. E não desejo que as pessoas tenham. Mas essa dor existencial na alma, de você olhar assim e não enxergar sentido de vida, de você não olhar um passarinho e não ver sentido daquele passarinho, de você olhar um filho, que era o meu caso. Eu tenho 2 filhos, eu estava com a depressão. Eu não enxergava sentido dos meus filhos, para mim estava indiferente. Aquela situação era doído. Então, assim, a dor na alma é muito forte, cara. É muito forte. Então, assim, o que eu posso dizer para quem tem depressão, busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual, fale dessa doença para os seus amigos, para a sua família, e não se entregue. Eu demorei 3 anos, praticamente, 2 anos e meio, para mim me libertar dessa doença, para mim conseguir ter uma vida, vamos dizer assim, plena, uma vida serena, uma vida em paz. Então, só que precisa ser dado um passo. E o primeiro passo é a própria pessoa que precisa dar. Ela estender a mão, ela estende a mão e a comunidade ajuda ela. Ok. Nas tuas colocações com relação às principais características da depressão, referenciaste a questão do desequilíbrio emocional. Certo. Eu queria que nos ajudasses um pouco com relação a essa questão do desequilíbrio emocional. Até certo ponto,
qual é a gravidade desse sintoma da depressão, em especial no que concerne aos nossos relacionamentos, esse desequilíbrio emocional. Perfeito, Wilson. Wilson, uma pessoa desequilibrada, aí eu vou trazer para a minha história. Vou contar como eu vivia, de outra forma. Pensa num cara individualista, um cara egoísta, um cara que, se precisasse atropelar as pessoas para conseguir seus objetivos, atropelava, um cara que o foco dele era ter sucesso, um cara que falava assim: velho, não tá bom para você, vai pra puta que te pariu. Esse era o Wesley. Ou seja, evidenciava perfeitamente uma pessoa desequilibrada. Quando a gente fala uma pessoa desequilibrada, é assim: eu não posso falar tudo o que eu penso. Eu preciso digerir, raciocinar e falar aquilo que é necessário. Eu não posso, de repente, por exemplo, eu estou num shopping, um atendente de um caixa vai me entregar um troco e joga o troco da minha cara, de forma grosseira. Ah, toma aí seu dinheiro. Uma pessoa desequilibrada vai falar assim: quem você pensa que você é para falar comigo? Ou pode começar a xingar. Uma pessoa desequilibrada pode gritar pela polícia, por exemplo. Agora, a pessoa equilibrada, ela escuta aquela situação, ela pergunta: tá tudo bem com você? Eu posso te ajudar? Então, a forma de se relacionar, ela é diferente. Por quê? Talvez aquele comportamento daquela atendente foi porque um filho está doente no hospital. Eu não sei o que ela está vivendo. Eu não posso deixar o comportamento do outro me afetar. Se a pessoa me ataca, eu vou atacar ela? O que Cristo fala? Toma um tapa numa face, dá o outro lado. Não é isso? Então não adianta eu reagir de forma desequilibrada, de forma agressiva. Eu preciso olhar, avaliar a situação e tomar uma decisão que, vamos dizer assim, coesa, com equilíbrio, com serenidade. Quando você está em depressão, você não consegue agir assim, a emoção fala mais alto. E para você equilibrar emoção e razão, é a experiência. Eu vou perguntar para você, numa tomada de decisão, é mais importante... Vou pegar aqui um exemplo de um sequestro. Nós somos da polícia e está ocorrendo um sequestro num prédio tal. Aí nós somos negociadores, nós temos que usar a razão ou a emoção para lidar com aqueles sequestradores. O que você acha? Nesse caso, a racionalidade, a razão. Aí que está o problema. Eu poderia, Manuel, eu sou um policial, está lá uma pessoa sequestrada. Se eu uso só a razão, o foco é o quê? Terminar o sequestro. Eu chego lá com um fuzil, mato o bandido, correndo o risco de matar a sequestrada. Eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso ter uma pitada emocional junto com a razão. Porque eu preciso ter empatia de entender aquela situação, de olhar ao lado do criminoso, que se eu reagir de tal forma, ele já está agressivo, ele vai reagir. Então, a questão da emoção é precisa estar presente sempre. Então, qualquer decisão, qualquer comportamento é um equilíbrio da razão e da emoção. Tem um caso na literatura, Wilson, que que é de um ferroviário americano, ele chamava Phineas Gabriel, mais ou menos isso, Phineas Gabriel. Ele teve uma barra de ferro num acidente de trabalho que perfurou o cérebro dele. Entrou aqui e saiu no pé do queixo. Ou seja, teoricamente poderia morrer. Só que ele não morreu. A barra de ferro, ela entrou na parte do cérebro
que afetou a parte emocional. Ou seja, toda a parte emocional dele foi comprometida. Ele recuperou a saúde, só que não recuperou o equilíbrio emocional. O que aconteceu? Todas as decisões dele, a partir daquele momento, foram exclusivamente racionais. O que aconteceu com isso? Ele passou a ser um péssimo líder, porque ele olhava as situações só pela razão. Vamos supor, você tem um funcionário que trabalha 30 anos com você, ele começa a faltar. Você pega, se for só pela razão, o que você faz? Você vai punir o cara. A parte emocional te faz avaliar o que esse cara está acontecendo na vida dele. Será que ele está com um filho doente? Ele está passando por problema financeiro? Está com depressão? Você vai olhar essa questão subjetiva. E no caso desse ferroviário, não. Toda a decisão dele foi racional. Ele começou a ter problema no trabalho, ele começou a ter problema com a esposa. E é tão interessante que na minha família, Wilson, eu tive um exemplo desse. O meu avô, já é falecido, há uns 25 anos atrás, ele era pecuarista, ele foi castrar um boi. Que, às vezes o animal na fazenda é muito agitado e você castra ele fica mais calmo para manejo. E meu avô colocou um boi de 21 arrobas no brete, e ele foi colocar um pau para deixar mais apertado as pernas para o animal não se movimentar. Esse boi, ele deu um coice na ponta do pau, o pau veio e pegou na ponta do queixo do meu avô, ele caiu e bateu a cabeça numa pedra. O queixo dele esfarelou, quebrou em vários pedaços, e o cérebro dele, a parte onde era a parte emocional, virou água. Depois de alguns anos, ele ficou vegetando, por um ano, quase 2 anos, né? Só que ele foi recuperando a parte cognitiva, que não tinha sido afetada no acidente. Só que a parte emocional dele foi totalmente afetada. O que aconteceu? Depois de 50 anos casado com a minha avó, separou. Ele começou a ter conflitos com os filhos. Enfim, a família virou do avesso. Justamente porque não tinha mais o equilíbrio emocional. Então, o cérebro tem a parte que cuida das emoções e a parte que cuida da razão. Se você tem uma parte comprometida, você gera esse desequilíbrio emocional. E os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus hábitos vão levar a esse desequilíbrio, né? Eu costumo dizer que toda mudança, Wilson, de comportamento, ela começa na mente. Até no Natal, no Ano Novo, eu fiz um vídeo sobre mudança de mentalidade. Você quer mudar de vida, mas não muda a sua mente, não muda a sua mentalidade. Eu preciso mudar os meus pensamentos, a minha mentalidade é o primeiro passo. Eu quero viver um projeto, eu quero passar no mestrado, eu quero fazer um concurso, quero fazer um doutorado, igual você faz. Eu preciso ter uma mentalidade de quem vai conseguir estudar 12, 14 horas por dia. Então, a partir dessa mentalidade, eu preciso sentir, sabe, esse desejo. Ou seja, aí vem para os sentimentos. Eu acredito, eu sinto e eu comporto aquilo que eu estou acreditando. Por isso que eu falo para os alunos, se você pensar como um derrotado, como um fracassado, como um Zé Ninguém, você vai ser um fracassado. É simples. A palavra não cai sem produzir efeito. Então, você precisa colocar palavras positivas, você precisa profetizar a sua própria vida. Se você não profetizar, se você não clamar para Deus, como é que você vai conseguir buscar os seus objetivos? Ok, brigadão, professor Wesley. Fechando aqui com as últimas considerações, eu queria que o professor Wesley falasse relativamente aos cuidados que nós devemos ter em relação à depressão, em relação à ansiedade, que na verdade é basicamente uma situação que tanto
crentes também têm enfrentado e passado por essa situação. Nós temos algumas histórias, em especial no Antigo Testamento, de homens que passaram pela depressão. Nós temos a história da vida de Elias, nós temos a história da vida de Davi também, inclusive, e de fato existem algumas recomendações bíblicas nos Salmos relevantes que ajudam em relação à confiança, à dependência em Deus. Mas, no teu ponto de vista, quais são os cuidados que nós deveríamos ter em relação à ansiedade e à depressão? Vamos lá. Primeira coisa, o Wilson, é olhar para os nossos valores. O que é valor? Valor é aquilo que eu julgo como sendo importante para mim. Eu preciso ter clareza dos meus valores. Por que eu digo isso? Tem gente que tem valor o dinheiro. Tudo bem, faz parte. O principal da vida daquela pessoa é o dinheiro. Então, ela luta para ter uma vida boa, para ter dinheiro, para ter patrimônio, para ser milionário. Hoje é muito comum um jovem falar, eu quero ser milionário, né? Então, esses são os valores dela. Quando você tem os valores enraizados em Cristo, quando você se relaciona com pessoas que estão em Cristo, quando você fecha os seus ouvidos para as coisas negativas da mídia, da novela, de pessoas que te desejam mal, eu falo que você se blinda para essas coisas. E principalmente uma vida de oração. Uma vida de oração, eu acho que talvez, coisa que eu não tinha, que talvez é o principal fator que me mantém longe dessa doença. Porque eu falo assim, se eu não vigiar, se eu não cuidar, ela volta. Se eu colocar os valores que eu tinha no passado, os valores materiais, que eu precisava ter moto grande, eu precisava ter carro, eu não tenho dúvida, ela vai voltar. Porque eu vou querer mais, eu quero mais sucesso, mais status. Então, eu preciso olhar os valores que eu tenho. O que eu quero da vida? O que eu busco? É a família? É Deus? Sabe? Eu quero ter um trabalho que seja condizente com os meus valores, que seja conectado com Deus. É um trabalho que eu possa falar de Deus? Ok. Então, assim, dica, oração, blindar a mente de notícias, de novelas e de pessoas ruins, se conectar com pessoas de Cristo, a comunidade, e se conectar com Deus através da oração. Então, são 4 elementos que eu falo que me ajuda a lutar contra essa doença. Ok, muito obrigado, professor Wesley. Queria aqui referenciar um texto bíblico também, que é o texto de Salmos, capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Um outro texto paralelo a esse é o Salmos... Wilson, é o Salmo 37, esse aí? Sim, esse é o Salmos 37, versículo 5. Estou marcando aqui, vou refletir sobre ele hoje. Ok. Depois tem o Salmos também, Salmos 34, versículo 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E há um texto aqui que eu também queria referenciar, que é o Salmos que diz: lança o teu desejo nas mãos do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Obrigado, professor Wesley, pela disponibilidade
a fim de conversarmos, bater esse papo, conversar um pouco aqui sobre Bíblia, questões também sobre psicologia, relativo à depressão, ansiedade. E, de fato, foi uma conversa bem construtiva, bem proveitosa mesmo, principalmente a respeito dos 5 pontos que citaste em relação aos valores da vida. De fato, essa questão da vida no que tange ao sentido real da vida, você encontra na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Isso porque Salmos 156 diz: tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. A razão pelo qual nós fomos feitos é para glorificar e engrandecer a Deus. Obrigado mais uma vez pela tua participação aqui nesta... Eu que agradeço, Wilson. Eu só queria deixar a última passagem bíblica aqui. Sim, sim. Quem está nos ouvindo e vai nos ouvir. É Deuteronômio 31:8. Que o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, se você tem sofrido com ansiedade, com depressão, é como eu disse, entregue a sua vida para Cristo, busque a Cristo, se conecte com a oração, se conecte com a comunidade, blinde a sua mente de coisas ruins, e busque, se for o caso, ajuda terapêutica também, para complementar essa cura. Em nome de Jesus, toda ansiedade, toda depressão, caia por terra agora, para sua honra e glória, Senhor. Ok, brigadão. Saudações a todos que normalmente nos acompanham e têm nos acompanhado. Sei que provavelmente alguns já estejam dormindo, mas assim que você acompanhar, deixe aí os teus comentários, deixe aí as tuas questões e possivelmente na próxima live com o professor Wesley a gente tem a possibilidade de responder. Saudações a todos, Deus abençoe e boa continuação a todos. Grande abraço.